Olá, tudo bem? Bem-vindos, meus colegas da plataforma educacional da CR2 Multimercados, o pessoal da sala 2.1, do Facebook, mais o WhatsApp, aqueles que também fizeram o curso de independência financeira comigo e os que foram inscritos lá atrás no Clube Inglês do Professor CR. Hoje nós vamos oferecer uma aula especial a vocês, que já me foi solicitado há muito tempo, mas naquela ocasião eu não achava oportuno que nós explorássemos esse assunto. Como agora nós estamos vendo que a curva de juros já está beirando, já está muito próximo do seu fundo, nós que especulamos em juros, nós temos que buscar novas alternativas de investimento para suprir justamente este capital que a gente resgatou das nossas operações com os títulos do Tesouro aí especulativos, que nós comumente fazemos nas nossas operações e que eu mostro rigorosamente cada etapa das nossas diversas estratégias com os títulos especulativos de longo prazo, lastreados ao IPCA. Este capital que entrou em conta, nós temos que direcioná-lo para novos horizontes, perfeito? Eu havia mencionado no vídeo do 10º Copoi que nós temos que incrementar agora um delta de risco, certo? Objetivando melhores retornos. Por isso, é pertinente a aula de hoje. Como selecionar fundos de investimento para agregar ao nosso portfólio multimercado? Muitos ficaram motivados com a aula do 10º Copoi, mas pelo argumento principal que foi abordado, investimentos no exterior, o mínimo operacional era um pouco elevado. Nós citamos aí 4 exemplos de investimentos de assets que investem no exterior e o capital exigido era muito alto para grande parte das pessoas que não estão acostumadas a operar com volume, nem pode operar com grandes volumes assim, porque incrementará um risco muito alto na sua carteira. Então, por isso, eu fiz uma seleção de determinados fundos para, no final, abrilhantarmos esta aula e para justamente facilitar vocês, posteriormente à visualização desse vídeo, na decisão de tomada de investimento. Eu vou explicar todos os critérios que eu, professor Carlo Renzi, utilizo nas minhas análises antes das tomadas de decisão. Já vou adiantando, é um processo longo. Analisar fundos de investimento requer critérios um pouco mais minuciosos, mais sofisticados, que eu farei o possível para abordá-los ao máximo aqui nesta aula. Então, esta eu considero uma das aulas VIPs mais nobres, mais clássicas da nossa plataforma. Por isso, prestem bastante atenção, curtam. Se não der para assistir toda esta aula de uma só vez, você assiste em partes, objetivando o melhor aproveitamento possível, ok? Então, vamos lá. Eu queria introduzir a aula de fundos de investimento, seleção de fundos de investimento, primeiro comentando sobre esta filosofia um pouco retrógrada que existe aí no mercado contra este tipo de investimento. Eu adianto com autoridade que isso é fruto de pessoas que querem induzir a vocês a operarem diretamente em corretoras, investimentos de risco. Então, eles vendem a ideia. Tem muita gente aí, como educador financeiro, que fala, não, é melhor você ficar gerindo a sua carteira sozinho. Para que pagar taxas de administração, taxa de performance? Gente, isso é uma mentalidade retrógrada. Que você vê, você pode analisar no mercado os que têm grandes fortunas, aqueles grandes empresários, até mesmo grandes investidores. Todos, eu digo todos,
aqueles que são conscientes, racionais, sabem o que fazem, mesmo tendo um grande conhecimento do mercado financeiro, modestamente como este que vos fala. Uma parte do seu patrimônio deve ser direcionada a empresas gestoras de patrimônio, justamente para diversificação do seu portfólio, para também facilitar a sua vida em que você administra diversas atividades. Por exemplo, você pode estar fazendo faculdade, você pode estar abrindo uma empresa ou tendo uma empresa, você tem compromissos pessoais tais em que sua agenda é tão preenchida que será impossível você gerir a sua totalidade da sua carteira sozinho, tá? Então convém uma parte dela você confiar a empresas que são especialistas neste tipo de mercado. É o motivo pela qual são empresas que dominam grande volume financeiro do mercado como um todo, tá? É uma grande indústria, a indústria dos fundos de investimentos. Então, eu queria que você, já do início, eliminasse da sua consciência essas frases maldosas que existem em investir em fundos de investimento. Essas pessoas comparam, logicamente, os fundos que são distribuídos, que são oferecidos pelos grandes bancos, os bancões aí da nossa praça, Santander, Itaú, Bradesco, você tem a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Geralmente, estes fundos de investimento, na sua totalidade, não dão uma remuneração alta. Por quê? Porque tem taxas de administração alta, taxa de performance, a gestão é passiva, eles não estão tão preocupados assim, em oferecer rentabilidade. A verdadeira realidade é essa, não estão tão preocupados de oferecer grandes rentabilidades para os seus clientes. Por isso, grandes empresas gestoras de patrimônio entram em confronto com esses bancões, montando estruturas, escritórios, todos registrados na CVM, contratando especialistas. Eu já visitei essas empresas, são chamadas Asset Management, que são gestores de patrimônio, gestores de carteira, aonde eles contratam especialistas, grandes traders, analistas, cada um segmentando o mercado, um especialista em commodities, outro em futuro e opções, outro em mercado nacional, outro em juros, outro em siderurgias, outro em setor de energia, outro fazendo travas, operações long e short. E aí, eles fazendo um pool, tendo um pool de profissionais, eles começam a fazer a captação de dinheiro de clientes que são ávidos a terem retornos melhores em sua carteira, pelos motivos que eu já elenquei atrás para vocês, e eles montam diversos fundos de investimentos, que são condomínios, aonde cada condomínio tem o seu CNPJ registrado na CVM, e dependendo da onde este fundo investe, ele tem uma categoria. Ele é chamado, pode ser um de renda fixa, pode ser um multimercado, aquele que opera em diversos mercados, não especificamente em um. Existe fundo de ações, que é praticamente, eu digo, exclusivo no mercado acionário. Existem os investimentos no exterior e existem aqueles fundos cambiais, que são aqueles que atrelados a uma moeda forte, o euro ou principalmente o dólar. Então, fundamentalmente é assim, as operações, elas são referenciadas por cota, como no mercado acionário a referência é ações, no mercado futuro são contratos, commodity, moedas, índice, são contratos. Em fundos de investimento, a unidade monetária é
cotas. Então, quando você investe no fundo de investimento, significa que você está adquirindo cotas desse fundo. É quando você monta uma empresa. Você tem uma empresa, quem é empresário sabe, quando você faz o contrato social, você tem os sócios ali, cada um entra com dinheiro, mas é convertido em cotas. Estabelece um valor unitário em reais pelas cotas. Então, cada participante desta empresa, no caso deste fundo, tem uma quantidade de cotas proporcionais ao dinheiro com que ele ingressou, que ele faz novos aportes nesse fundo. Então, em resumo, é assim que funciona. Eles têm as tributações pertinentes aos fundos de investimento. Esse é um assunto um pouco complexo que eu posso agregar logo na sequência, fazendo um texto que eu vou apresentar para vocês no futuro. Mas, basicamente, existe aquela chamada Comicotas, que sempre nos meses de fevereiro e novembro de cada ano vem o governo ali e dá uma papada na rentabilidade, se o fundo estiver positivo, em imposto de renda. Mas isso, eu adianto, não é nenhum impeditivo. Se o fundo estiver bem gerido, está te dando uma boa performance, um bom retorno, qual o problema de você ter uma redução da quantidade de cotas, são pequenas, nos meses de fevereiro e novembro? Ele estaria antecipando sua tributação. Mas isso não limita de forma alguma a capacidade de você investir neste tipo de ativo. Perfeito? Após esta breve e rápida introdução sobre o que são e como funcionam os fundos de investimentos, você deve estar pensando, ok, Carlos, compreendi que existe uma nova categoria de investimentos aí no mercado, que você vai ensinar agora, mas qual o percentual que eu devo direcionar da minha carteira neste segmento de investimento? Isso vai depender de cada um, vai depender do momento em que você se encontra na vida, em termos de atividade, de conhecimento financeiro, e muitos outros fatores que agregam a isso. Eu tenho colocado entre 10 e 20 ou 25% do meu portfólio global confiando em asset management. Eu já faço isso desde quando retornei da Itália, quando fiz o curso de economia. A gente estudava isso como alternativa de investimento também. E eu, desde lá, comecei a operar fundos de investimento. Mas não esses de banco. Esses de banco, não. Eu confesso que algumas operações eu fazia, eu especulava com ações, eu recordo, com ações da Telebrás, antes dela ser privatizada. As teles, eu recordo, tinha um ministro das telecomunicações ali que toda vez que ele falava em público coisas positivas sobre a privatização das teles, essas ações subiam. Eu utilizava o Banco do Brasil, eu operava junto com o gerente de conta meu na época, era até cativante. Teve aquelas operações de fundo de capital garantido, que você operava na Bolsa de Valores, mas se porventura estabelecia-se uma data de vencimento, início e final, periódico, e que se a Bolsa tivesse resultados positivos, ela te remunerava quase 50% do que deu o índice Bovespa. Se eventualmente a performance do índice Bovespa naquele período fosse negativa, estava garantido o capital que você... Não, o capital não reduzia, ficava mantido se você não teve performance positiva. Então foi uma experiência agradável, assim, mas depois eu fui buscando, logicamente, investimentos de performance melhores, justamente essas empresas de asset management. Eu já tive a oportunidade de conhecer duas em São Paulo, uma a Regin Grifo, outra Banco Paribas, tem o Credit Suisse. Existem muitos asset management que fazem essa gestão profissional de carteiras de investimentos e capital de investidores. Uma vez que ele se propõe a prestar este tipo de serviço, de buscar melhores rentabilidades, deixando
um investidor em casa, tranquilo, light, sem o estresse de ficar 24 horas no mercado. Existem fundos, aqueles agressivos, de alta performance, que operam mundialmente. Eles têm equipe que giram 24 horas por dia. O mercado financeiro está aberto, brasileiro. Enquanto isso, a equipe que opera a Ásia está descansando. Quando fecha o mercado brasileiro, entra a nova turma, especialista em mercado asiático, Coreia do Sul, China, Austrália. O objetivo deles é mostrar a melhor performance. Eles trabalham justamente para mostrar e remunerar melhor os seus investidores. Com isso, é lógico e factível de que eles devam ser remunerados, e bem remunerados. E como funciona a remuneração desse pessoal? Todo fundo de investimento que lhe é apresentado, ele tem a chamada taxa de administração, que normalmente é em porcentagem ao ano, que ela é alocada diariamente, pro rata dia, e abatido nas cotas diárias, ok? Dependendo da característica do fundo, se for um fundo multimercado, se for um fundo de ações, ele, além desta taxa de administração, ele agrega uma remuneração chamada performance. Saúde. No que consiste a performance? Estabelece-se contratualmente um indexador, ou seja, um benchmark, uma referência na qual este fundo irá fazer o possível para ultrapassar a rentabilidade deste indexador. Pode ser o CDI, pode ser o índice Bovespa, pode ser o Standard Poor's 500, dependendo do critério utilizado pelo fundo, da característica dele, existe um indexador, ok? Performance é um valor percentual de que, uma vez ultrapassado a remuneração deste indexador, o gestor ele fica com um percentual desse incremento de remuneração. 20%, 25%. Imaginemos a curva do indexador aqui. Se o fundo teve esta remuneração neste período de tempo, esse diferencial a mais que teve de valorização da cota, 20% dela, por exemplo, é do fundo, 80% é seu. Ah, Carlos, mas é muito. Não, não. Eu fui gerente de vendas, pessoal. Se você tem um vendedor, uma equipe de vendas que te trazem retorno, por que não pagar uma boa comissão para o seu vendedor? Eu vejo gerentes com inveja, tá certo? Com ciúme, que tem certos vendedores que chamam vendedores estrela, que em certos meses ganham mais que aquele gerente. Mas, gente, eu nunca me incomodei com isso. Porque se você está sendo bem remunerado, por que não pagar bem para o gestor? Você não está fazendo esforço nenhum, ele está se desdobrando, ele está se estressando com todo o movimento de mercado em diversos locais do mundo, e você só está ali verificando a rentabilidade do mês. Essa é a posição e estratégia do investidor. Então, vamos parar também com esse negócio de não querer pagar performance, não querer pagar por educação financeira, não querer pagar taxa de administração por fundos bem geridos. É que a maioria das pessoas está acostumada com a rentabilidade desses fundos que são geridos pelos bancões, que remuneram muito pouco. Por que remuneram muito pouco? Porque trabalham passivamente e não estão nem aí em mostrar grande rentabilidade. E outro, porque eles dão uma carcada, é a palavra certa, eles cobram taxas de administrações absurdas, né? Lógico que compromete a rentabilidade. Gente, tudo, o seu equilíbrio, taxa de remuneração com imposto de renda, com taxa de performance, tudo este agregado, eu vou ensinar você a fazer análise criteriosa, volto a enfatizar, é uma análise chata,
para quem nunca fez. Para mim, eu me divirto. Periodicamente, eu faço análises, em que eu quero dar uma modificação na minha carteira, como eu fiz, comentei com você no último Copom, já vislumbrando aquele platô, aquele piso ali da taxa de juros, onde a gente não irá mais explorar a especulação com juros, pelo menos aí no curto prazo. Então temos que ter alternativas. E aí eu já comecei a analisar alternativas de investimentos via asset management. Foi quando eu apresentei aquelas 4 últimas dicas de investimento para vocês no 10º Copom. Perfeito? Então, vamos já diretamente a fazer uma análise. Pessoal, o objetivo desta aula, que foi providenciada por vocês, solicitada, vocês me pediram para que eu fizesse uma análise de fundos cujo valor inicial de investimento fosse compatível com a vossa situação financeira atual. Então, eu estabeleci como um dos critérios de análise isso. Eu sei que o pessoal não pode aportar aí 50 mil, 25 mil, etc. Então, primeira categoria de análise foi estabelecer fundos de investimento em que exigissem um mínimo entre 5 mil reais e 10 mil reais. Eu acho que esse é o equilíbrio razoável para que a gente abrangesse todo o leque de investidores que nós temos aqui na nossa plataforma. Este é o primeiro critério. O segundo critério é rentabilidade. Eu quando trabalho com fundos de investimento, eu gosto de colocar como meu benchmark de referência, de análise, 120% do CDI. Ah, Carlos, por que não 100? Esse é um critério meu. Porque 100% seria para investimentos praticamente isentos de risco, que são as financeiras, que são os bancos pequenos e médios, onde nós temos aquela nossa plataforma de rating, que a grande maioria de vocês utiliza como referência antes da tomada de decisão de investimento. Eu acho justo você fazer o comparativo de remunerações de bancos e financeiras, que são protegidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, como são investimentos praticamente isentos de risco, praticamente, utilizar 100% de CDI como referência. Agora, eu, objetivando uma rentabilização maior e dando um incremento de risco na minha carteira, eu acho por bem, utilizar um benchmark melhor. Por isso eu estabeleço esse 120% do CDI. Eu recomendo a que vocês utilizem também. Por que, Carlos, 120% do CDI? Pela vantagem da liquidez. Porque se no mercado de bancos e financeiras médios que a gente está operando aí no mercado, para você conseguir remunerações de 120% a 120% em média do CDI, você tem que deixar o capital por 4, 5 anos, ou 6 anos, ou até 8 anos, não é verdade? A tua liquidez fica travada por todo esse período. Por este motivo, eu estabeleci 120% do CI de remuneração, porque eu quero um retorno maior, porque eu estou dando um incremento de risco, mas eu quero ter uma liquidez mais rápida. Eu não quero ficar 5 anos, 8 anos com o meu dinheiro preso. Não, eu quero ter a liberdade de, a qualquer momento, poder sair do meu fundo. Então, esse também foi o novo critério que eu utilizei. Volume financeiro mínimo entre 5 e 10, retorno superior ali, na média, de um período longo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, acima de 120% do CDI no período, e que tem uma liquidez praticamente rápida, ou D mais 0, ou D mais 1, ou D mais 5, ou D mais 6, no máximo, porque se a situação ficar ruim,
você não vai ficar perdendo muito tempo de ficar segurando a posição e vendo a sua cota cair. Então, esse também foi um critério que eu utilizei. E o último critério é o risco. O risco. Para que um fundo lhe traga uma determinada rentabilidade, você sabe que ele irá incorrer risco. Quanto mais agressivo, quanto mais ávido para melhores resultados, maior o risco que esse gestor está dando à carteira. Por isso, eu faço uma análise de equilíbrio entre esses 4 componentes. Eu vou mostrar detalhadamente como se faz uma seleção, como se atenta a esses pequenos detalhes. E eu estabeleci algo similar àquele rating de banco. Eu estabeleci cores. Você lembra? Rating de banco financeira, cores: azul, bege, rosa e vermelho. Aqui, em fundos de investimento, um critério meu, eu chamei de R1 até R5. R1, R2, R3, R4 e R5. R1, R2, o gestor, ele impõe à carteira um risco reduzido para te gerar aquele retorno esperado. Já outros investimentos que têm risco maior, eu classifico entre R3, R4 e R5. Quanto maior o número após o R, mais arriscado é, pelo meu critério, que eu faço visualização da dispersão e da volatilidade deste fundo. Pô, cara, não entendi. O que é volatilidade? Gente, volatilidade vem da química. Eu sou engenheiro químico de formação, minha primeira formação, então, para mim é simples explicar isso aqui. Volatilidade é a característica dos líquidos de passarem do estado líquido para o estado gasoso ou vapor. Quanto mais volátil for um líquido, mais fácil é com que ele se transforme na temperatura ambiente de líquido a vapor. Você vê a gasolina, né? Quando você cheira a gasolina, tem aquele cheiro forte. O álcool, a querosene, o perfume, são substâncias químicas líquidas voláteis. Quanto mais volátil, mais aroma você chega. Esse conceito foi adaptado no mercado financeiro. O que é um investimento com alta volatilidade? É a capacidade com que ele oscile num certo período de tempo. Então, um fundo de investimento volátil, o que significa? Ele tem uma dispersão da valorização ou desvalorização das cotas muito alta em relação a outro fundo que tem volatilidade baixa. Perceberam o conceito? Então, esse também é um outro critério que eu utilizo. Por isso que esta análise, que quando a gente faz uma análise criteriosa de fundos de investimento para distribuí-los na nossa carteira, não é só chutando. Ah, eu gostei do nome. Tem muita gente que vai pelo nome. Não, que nome sofisticado. Parece que você está selecionando cavalo de corrida, né? Muita gente vai lá apostar em cavalo de corrida pelo nome, acho bonitinho. Não, gente, existem critérios e eu vou fazer o possível para mostrar a vocês como funciona. Eu facilitei muito a vida vossa neste caso, em que eu já vou apresentar para vocês 8 fundos de investimento bem selecionados, com asset management, ou seja, aqueles gestores conhecidos no mercado, com performance comprovada. Antes de mostrar, sei que vocês estão curiosos, pô, Carlos, mostra logo essa planilha. Eu falei, calma. Existe o último critério a ser falado aqui, que é a figura do gestor, administrador e o agente de custódia. Essa indústria do fundo de investimento não é brincadeira, é uma coisa bem séria. Quem é o gestor? O gestor é o responsável pela
administração do portfólio. É ele que ordena as ordens, é ele que comanda o que cada um vai fazer, os percentuais do volume da carteira direcionado em cada investidor. Esse é o gestor. O administrador também é uma outra empresa que não tem nada a ver com o gestor. A exigência da CVM tem que ser uma empresa diferente, aonde faz a administração dos documentos, né, toda a parte documental, as cartas para os acionistas, os demonstrativos de remuneração que são transpassados para as corretoras parceiras. É tudo o administrador que faz. E o terceiro é o agente custodiante. Também uma empresa que não tem nada a ver com o gestor e com o administrador, é um terceiro, onde todos esses títulos que os fundos de investimentos investem, eles estão custodiados no local. Então vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos mostrar para vocês. Existem duas formas aí da gente fazer análise. Eu vou mostrar uma aqui, clássica, que é o site verius.com.br, aonde você pode buscar qualquer que seja o fundo de investimento de qualquer local onde ele seja distribuído. Este aqui é o completo. Você busca aí pela internet o CNPJ de um determinado fundo de investimento, insere aqui, e aqui o período da onde você quer visualizar a análise. Eu coloquei 4 aqui, ó. A Adam XP Macro Fundo de Investimento, a Capitalo Capa, que muitos de vocês me solicitaram na sala, o Garde d'Artagnan e o SPX Nimitz Feder Multimercado. Então tá aqui, ó. Você tem um horizonte, se você quiser estabelecer um horizonte menor, aqui não, eu quero saber desde 2015, 26/12 até 28/2017. Você dá um OK aqui, aí muda o jeito do gráfico. Então aqui você avalia a performance pela cor, ó, o Adam XP Macro, é esse azul, você verifica como ele se comportou ao longo desse período. Esse aqui certamente foi aquele evento dos irmãos cara de pau. Tá vendo? E como ele se comportou até o momento de ontem. O Capitalo é este aqui, ó, vermelho, ok? Eu acho que uma das limitações desta análise é que você só tem duas possibilidades de utilizar o benchmark. Você tem ou 100% do CDI ou Ibovespa. Não tem 120% do CDI, não tem o dólar, não tem o Standard Poor's 500. Então, ele é limitado nesse ponto. Ele tem a abrangência de todos os fundos distribuídos no Brasil, mas tem a limitação de utilizar como benchmark. Eu utilizo mais o da XP, da plataforma XP. Como é que eu faço para fazer análise de fundos de investimento? Vejam como é fácil. Na página principal da plataforma XP Investimentos, você vai em Produtos, Fundos de Investimento, e você tem os fundos disponíveis, a lista de fundo, que é distribuído por intermédio desta corretora. Você tem todos os fundos elencados aqui, fundos internacionais, os fundos de renda fixa, os fundos multimercados, bastante fundo multimercado, e o fundo de ações, e, por fim, o cambial. Se você quiser já fazer a seleção específica, por exemplo, eu quero selecionar fundos de ações, é só clicar aqui e aparece a relação só dos fundos de ações, ok? Você tem nesta coluna o nome do fundo, a aplicação mínima, a taxa de administração, a performance percentual,
o benchmark de referência, ok? Aqui, no caso, é 20% acima do que paga o IPCA. O outro aqui, e 20% do índice Bovespa. Aí assim por diante. Deixa eu ver se tem algum outro. Ó, o outro aqui, ó, ISMLL, o Smile, tá? Small Caps, o índice Small Caps. O que exceder acima, 20% é do gestor e 80% é seu. Ó, o outro indexador aqui, IBRX 100. Vê se tem algum novo aqui. Ó, o IMAB são títulos do Tesouro. Uma forma de você avaliar determinados títulos do Tesouro é pelo indexador IMAB. Deixa eu ver se tem algum outro. Ó, esse aqui também. Esse aqui vai atrás da remuneração IPCA mais IMAB5. O que pagar acima da soma desses dois indexadores, 20% é do gestor, 80% é seu. Na outra coluna você tem o horário limite de você colocar a operação na plataforma. Como foi bem dito pelo nosso parceiro de Copói, o Elvis, que a XP aumentou o horário para as 14 horas para executar as ordens, tanto de aquisição de cotas como resgate de cotas, total ou parcial. Esta é a data da cotização, D+1, D+0. O que significa data de cotização? Você faz um investimento hoje, dia útil, ele só será cotizado no dia seguinte, pelo fechamento da cota. Enquanto o investimento não for processado no dia seguinte, o seu capital fica hibernando dentro desta plataforma. Aí, a partir deste dia que você já vê o número de cotas que você tem e o valor atual monetário. Se houve remuneração, ele está positivo acima do que você investiu. Se estiver negativo, ele estará abaixo, ok? E esta é a cota de resgate. Tem fundos de ações ali que exigem a liquidação no prazo longo. Aqui, ó, D+30. Se você faz a ordem de resgate hoje, o fundo continuará rendendo para você, certo? Você aproveitará do fluxo por mais 30 dias. E no 30º dia útil é feita a cotização. E aí no dia seguinte você tem o resgate. Normalmente o resgate é D+1 da cota de resgate. Da cotização de resgate, em D+1 é que ele entra na sua conta. Perfeito? Uma forma de você fazer o comparativo, aquele comparativo de fundos, é aqui. Do lado de fundos disponíveis, você vem em Compare Fundos, existe uma forma de você selecionar o fundo. Ou você busca por aqui, ó, relação de ações, fundo de ações, você tem a relação aqui, ó, previdência, você tem por aqui, investimentos no exterior, você tem por aqui, e fundos de renda fixa, você tem aqui. Eu já vou direto aqui, gente. Eu vou pelo nome do fundo, pelo primeiro nome do fundo. Vamos ver esse SPX aqui, ó, que a gente viu na Vênus, aqui, ó. Por exemplo, esse SPX Nimitz Feder Fundo de Investimento. Eu vou ali, ó, coloco SPX e dou um Enter. Eu vou buscar aqui o fundo SPX. Ó, é esse aqui, ó, SPX Nimitz BNY Feder. Você clicando mais aqui, ele aparece aqui, ó. Vamos compará-lo com outro fundo. Vamos voltar aqui vamos ver esse Capitalo Capa. Primeiro vamos ver se esse fundo é distribuído pela XP. A gente vem aqui, ó, K. Como é que se escreve? Capitalo.
Capitalo. Olha, Capitalo é distribuído também pela XP. O nome é Capitalo Capa Fim, Fundo Capitalo Capa Fim. Então vamos ver aqui, ó, tem bastante Capitalo. Opa, Capitalo Fim, Fundo de Cota e Fundo de Investimento Multimercados. É esse aqui. O que eu falei da Verus, a limitação dela, tá vendo? É que ela só trabalha com esses dois indicadores, ó, o CDI e o Ibovespa. Aqui não, você tem diversos indexadores, diversos benchmarking que você pode utilizar como referência. O SMAL, poupança, IPCA mais 6, IMA 5B, IMA 5B, o IMA-B cheio, ó, IBRX 50, IBRX, olha, e percentuais distintos de CDI. Tá vendo? No caso, se você queira comparar o que está pagando os bancões, bom, não tem nem o referencial dos bancões agora. Nós estamos num momento econômico que os bancões estão pagando de 79% a 82% do CDI. E aqui tem, ó, de 101, vai de 101 até 120. Eu costumo colocar esse aqui, ó, 120% do CDI, pelos motivos que eu expliquei lá atrás. Você já selecionou esses itens. A próxima escolha que você faz é o período de tempo. Eu costumo colocar o máximo aqui, ó. Aqui já está uma das limitações no caso dessa plataforma XP. Aqui você faz o estudo por mais tempo, mais que 3 anos. Se quiser de 5 anos, você coloca a data aqui. Ele vai, se tiver cota, se esse fundo existiu lá atrás, ele vai mostrar a rentabilidade. Por isso é interessante trabalhar com os dois simultaneamente, tá? Se quiser fazer uma análise minuciosa, ok? Então vamos usar XP, colocar o máximo 36 meses e o tipo de gráfico. Existe a dispersão e a rentabilidade. Eu utilizo a rentabilidade. Você clica em compare e veja o que acontece. Aqui, ó. Então, você tem o benchmark, 120% CDI, pela cor é o azul mais escuro. Na cor verde, você tem o desempenho, a performance do Capitalo Capa. E o azul, o SPX Nimitz. E aqui você tem a rentabilidade global média do fundo nesse período que você estabeleceu aqui. Você estabeleceu 3 anos, 36 meses, então o Capitalo rendeu, em média, desde quando você começou a fazer esta análise, 140,45 aproximadamente do CDI. E o SPX Smith, 171. Aí você deve estar pensando, pô, cara, essa rentabilidade é boa. É, eu sei. Mas se você vai lá na plataforma, você vê que esse fundo está fechado para novos investidores, ok? Aqui mais um dado interessante, é os últimos 12 meses, quanto rendeu o benchmark, cada fundo, o acumulado no ano e a rentabilização no mês anterior, tá? Uma outra coisa importante de ser informada a vocês, toda vez que você é apresentado a você a remuneração de um fundo de investimento, esteja ciente que ela é líquida, exceto o imposto de renda. Ela é líquida no seguinte sentido, é já retirado a taxa de administração e a taxa de performance. Ele está naquele valor ali, só aguardando o imposto de renda, ok? Então, é tudo menos o imposto de renda é que é apresentado a você. Se quiser retornar, eu quero fazer uma outra análise. Você clica aqui em voltar, ele retorna aquela página, então você vem aqui, cancela. Eu quero, por exemplo, verificar um fundo da Mauá Multimercados, a gestora Mauá, você vem aqui, olha, Mauá Master, Mauá Absoluto, FIC, Fundo de Investimento em Cotas, Fundo de Investimento Multimercado, é esse aqui.
Eu quero compará-lo, por exemplo, com o fundo D'Artagnan. Você vem aqui, ó, D'Artagnan. Aí, o GARD D'Artagnan, fique multimercado, clique em mais, ele aparece aqui embaixo. Tá, se você quiser agregar algo a mais, olha que interessante. Você estabelece os dois benchmark. Eu quero, ó, comparar o desempenho e 100% do CDI. Olha só que interessante. Você colocou dois benchmark aqui. Olha que bacana. Você tem a curva de 100% do CDI, que é esta verde, tá vendo? E 120 aqui. Bacaninha fazer essa comparação também, né? E aqui o comportamento dos dois fundos. Aqui é clássico. Essa formação aqui é clássica, é aquele evento dos irmãos cara de pau da JBS. Fácil, né, gente? Aí voltar. E é assim que faz a análise. Você pode fazer simultaneamente de mais fundos. Aqui, ó. Quero mais esse, mais esse. Aí ele acrescenta aqui embaixo. Você vem e compara novamente. Só que assim fica muito mais difícil, fica contaminado. Eu gosto de analisar de 2 em 2, no máximo 3, tá? Então façam bastante exercício, vale a pena, é um bom entretenimento. Você vai aprender muita coisa assim. Coloque diferentes profundizações. Vale a pena você colocar dois benchmark. O CDI, 120% do CDI, que aqui está, e o índice Bovespa. Coloca dois e verifica como é que ele se comportou. Magnífico, cari amici miei. Então vamos mostrar, para finalizar aqui esta nossa apresentação. Acho que nós falamos tudo. Acho que nenhum ponto teórico faltou. Então aqui está para os nossos caros colegas, amigos, prestigiadores de conteúdo do professor Carlo Renzi, da CR2 Multimercados, em primeira mão, 27 de janeiro de 2018, uma seleçãozinha que eu fiz para vocês, acuradamente, fiz questão de perder um tempinho para mostrar fundos de boa gestão e rentabilidade razoável com risco controlado. Aqui está a A7, que elas representam, a Claritas, a Murano, Mauá, o Banco BTG Pactual, a Flag Investimentos, a Sul América, a seguradora, a Modal, do Banco Modal, e o Mirai. Aqui o nome do fundo, certo? Para facilitar vocês, se eventualmente vocês forem investir. Plataforma XP ali, Flag, Sul América, Endurance, o Modal Institucional e Mirai A7 Multimercado Macro Strategy. Aqui está o critério, um dos primeiros critérios que eu utilizei, o investimento inicial entre 5 mil e 10 mil. Aqui o retorno médio dos últimos 36 meses, que vocês viram pelo gráfico que eu apresentei anteriormente, estabelece a data máxima ali que tem na plataforma, 36, e você tem a remuneração média. Um outro fator relevante que eu utilizo na minha análise antes da tomada de decisão é importante, mas nem tanto, ok? Mas assim te dá uma objetividade em perceber se o fundo ele é bem quisto pelo público ou não. Como é que você sabe? Pela quantidade de pessoas, pelo volume financeiro que está sendo aplicado nele. Então, esse aqui é o patrimônio do fundo. Ó. O Claritas, esse fundo aqui, 273 milhões, que foi o último registro, né, que estava o patrimônio do fundo. Aí. A Murano, 40 milhões, menor, né? Mauá, 66, o BTG Pactual, 864. Surpreendentemente, aqui, ó, o Modal Institucional, ó, 1 bilhão.
com retorno médio de 117. Então é considerado um risco baixo. Como é que o Carlo estabelece isso aqui? Isso aqui é um critério meu. É um critério meu que eu verifico a dispersão, a volatilidade. Se ele tem muita volatilidade para te dar esse retorno, eu posso mostrar para vocês um exemplo. Vamos lá direto aqui, ó, Murano. Vamos já estabelecer, eu vou mostrar para você a diferença entre R4 e R2. Vale a pena. Então eu classifiquei aqui, ó, R2 nós temos o Claritas, o Sul América Endurance, o Modal Institucional e o Mirae, que são aqueles de menor risco para gerar este retorno, ok? Então vamos comparar esses dois aqui, ó, que proporcionaram praticamente o mesmo retorno em 36 meses, que girou em torno de 120% do CDI, que é o Murano e o Mauá Institucional. Tá? Vocês vão ver por que dessa classificação minha aqui. Percebam? Vamos deixar o 120, vamos buscar o Mauá Institucional, Mauá Absoluto. Aqui está, ó, Mauá Institucional, Fundo de Investimento em Cotas, Fundo de Investimento Multimercados. Vocês recordam qual é a diferença de um FIC e de um fundo master? Aqui já dá para mostrar. O que sim, já dá para explicar para vocês qual é a diferença desses dois fundos. Tá vendo? Isso aqui parece o mesmo. Na realidade, é quase o mesmo. O fundo mãe, certo? O fundo master, o fundo matriz é esse aqui. Esse aqui são taxas de administração menores, a taxa de performance menores, só que o volume de entrada é muito alto. Será para grandes investidores. Mas também existe a possibilidade estratégica, comercial, da asset manager, fazer fundo que aplicam em cotas desse fundo mãe para colocar à venda para os seus clientes que não têm grande volume financeiro. Essa é uma característica clássica também dos fundos de investimento. Você dá uma rentabilidade interessante para os seus pequenos clientes, logicamente não a mesma, tá? É por isso que eles diferenciam os clientes VIP, os clientes top, os clientes master dos pequenos clientes. Apesar desse fundo investir em cotas desse fundo mãe, mas ele tem o FIC, ó, Fundos de Investimento em Cotas, ele tem uma taxa de performance normalmente maior e a taxa de administração maior do que o fundo mãe, o fundo master. Tá? Normalmente é assim, o mercado financeiro é assim. Lógico, para os endinheirados, para os entesourados, aqueles que estão mais ávidos ao risco, então ele remunera mais cobrando menos deles. E ele vai cobrar um pouquinho mais dos pequenos investidores que fazem aportes menores. Então a filosofia clássica é essa, ok? Então nós vamos comparar, relembrando o fundo Mauá com o Murano, ok? Então é só digitar aqui, ó, Murano, aí aparece a lista, é o Murano, existem diversos, o Murano Fundo de Investimento em Cotas, Fundos de Investimento Multimercado. Fundos de, aqui é crédito privado, não é esse, ó, Murano Fundo de Investimento em Cotas, Fundo de Investimento Multimercado, é esse aqui. Então vamos lá, 36 meses, gráfico rentabilidade, comparar. Olha lá, tá vendo? Perceberam que é um de risco 4 e outro de risco 2? É exatamente isso aqui, ó. Você tem o Mauá em verde, olha só como ele se comporta mais tranquilo em relação ao estressadinho, ao elétrico Murano. Percebeu? Para ele te dar, em média, a mesma rentabilidade, pô, ele se estressou pra caramba. Olha aqui, aqui ele já estava, veja só, na metade do ano
Metade não, 1 do 9, 2015, entre 2015 e 2016 aqui, ó, ele estava, gente, 150% do CDI. Passou alguns meses, olha, ele caiu para cá, ó, 120, depois subiu de novo. Entende? Isso significa alta volatilidade. Alta volatilidade, ele incute risco, elevado risco na carteira. Por isso que eu considerei aqui R4. Porque na hora de tomada de decisão, imaginemos que fosse a tomada de decisão, eu vou me decidir entre este ou esse. Qual você escolheria? Aqui, para gerar o mesmo retorno num prazo estimado médio aí de 3 anos. Olha só, você percebe aqui, ó, também o Murano ele cobra o dobro da taxa de administração em relação ao Mauá e também cobra uma performance maior. Além do que ele tem uma liquidez mais longa, olha só, 6 dias. Enquanto o Mauá é 1 dia só após a solicitação de resgate. Além do que o Mauá ele quer um investimento menor em relação ao Murano. Eu fiz de propósito, gente. Eu coloquei esse Murano como ovelha negra. Ovelha negra aqui do nosso grupo, mas é para não operar aqui na nossa análise, ok, gente? Fim de propósito. Então, as nossas indicações para vocês são essas aqui, ó. Claritas, o Mauá, o BTG Pactual, o Flag, Sul América, Modal e Mirai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui o grau de risco, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de risco 2 e 2 um pouquinho mais agressivos, tá? Que são o BTG Pactual, o Flag, aqui o retorno, performance. Lembrando que a performance passada não refletirá o futuro, mas pelo menos isso aqui é um indicativo de como está o gerenciamento de risco e como se comportou o fundo. Então, estabelece que nas condições normais de temperatura e pressão, não teremos surpresa em relação à dispersão dos preços, da valorização das cotas. Ok? Só faltou esses dois itens aqui. Interpretem esse 2/20, 1/20, 1,7520 um é a taxa de administração em % ao ano, 2% ao ano, alocado diariamente pro rata dia, e abatido da cota diária, e aqui a performance, um valor percentual acima do indexador utilizado, ok? 20%, 20, 20 aqui, no caso nosso é tudo 20. E encerrando, o que significa esses valores D mais 0, D mais 3, D mais 1? Eu classifico assim, ó, a cotização, o primeiro é a data da cotização. Você entrou nesse fundo, o fundo apresenta a cotização de entrada D mais 0, no mesmo dia, você até às 14 horas faz o investimento neste fundo, a cota já é computada no dia do investimento. Então, você percebe que todos eles são assim, ó, cota do dia do investimento. A segunda coluna aqui é D mais 3, que é a cota do resgate. Quando você solicita o resgate total, resgate parcial, ele vai considerar 3 dias posteriores úteis à data da solicitação. E a última coluna é quando o dinheiro entra em conta, D mais 1. Então, significa que você faz o resgate aqui, ele entra em conta 4 dias úteis, ok? Aqui, ó, D mais 0, D mais 1, soma aqui, 1 dia útil. Neste fundo da BTG Pactual, solicitou resgate, 4 dias depois ele cotiza e te entrega o dinheiro em conta no dia seguinte. Então, liquidez total, 5 dias. Ok, gente? Olha só. Liquidez curta, ok? Risco controlado, performance interessante. Isso é muito importante, tá vendo? A diferença grande entre deixar dinheiro em banco e financeira engatado, preso por 5, 6 anos, e aqui não. E aqui, ó, você podendo sair fora em 1 dia, no máximo 5 dias, em um volume
financeiro pequeno. É isso, gente. Vocês viram como é fácil? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Exercitem, utilize as duas ferramentas, tanto da plataforma CR2 como da Verius. Analisem, escolham fundos de investimentos. Existem diversas classes, diversas categorias. Na minha opinião, acho que o indicado para vocês são esses aqui. É isso. Então, para complemento deste vídeo, eu vou colocar nas nossas salas, nos nossos Facebooks, o complemento desta teoria, que é a consideração dos impostos que incidem nos fundos de investimento. Cada um com uma sua especificidade, os de renda fixa, um certo percentual, os de ações, os de multimercados. É sempre bom você guardar. Então tá aí, gente, mais uma classe de ativos que vocês aprenderam com o professor Carlo Renzi. Um material como esse, estejam certos, eu já pesquisei, não existe na web, gratuito, como eu estou apresentando para vocês, de uma forma clara, objetiva, profissional. Só alerto que estes fundos de investimentos, atualmente, eu acho que só o modal institucional, eu não sei se esse é um outro modal que eu tenho em carteira, mas eles não fazem parte da minha carteira. Eu aloquei, como eu falei, mostrei para vocês a minha carteira, já eu fiz uma realocação, investimento no exterior, eu deixei a parte interna aqui para outros investimentos. Então, esse aqui foi preparado para vocês, que se enquadram nesse perfil de volume financeiro. Perfetto? E allora, cari amici miei, paesani, siamo arrivati alla fine di quest'aula. Então, chegamos ao final deste evento. Eu gostaria que vocês estudassem legal, comentassem depois nas mídias sociais da nossa sala o que vocês acharam do vídeo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. E é isso, gente. Sucesso, boa sorte e até a próxima.